Em uma cidadezinha, cercada por montanhas e campos, havia um lugar que todos conheciam, mas ninguém ousava visitar: a antiga biblioteca. O prédio, construído em pedra escura, tinha grandes janelas empoeiradas e portas de madeira que rangiam ao menor toque. Durante o dia, parecia apenas mais um prédio velho, mas à noite, segundo os moradores, a biblioteca se transformava. As histórias diziam que livros desapareciam sozinhos das prateleiras, páginas viravam sem que houvesse vento, e sombras sem dono eram vistas entre as fileiras de estantes. Apesar disso, nunca houve um registro oficial de algo realmente assustador. Apenas rumores. Ana, uma jovem jornalista que havia se mudado recentemente para a cidade, não acreditava nessas histórias. Para ela, era apenas uma lenda criada para manter as crianças longe do lugar. Mas tudo mudou quando ela recebeu um convite peculiar em sua caixa de correio. O envelope era feito de papel amarelado, como se tivesse décadas de idade. Dentro, havia um bilhete escrito em caligrafia rebuscada. Ana, venha conhecer os segredos da biblioteca. Esta noite, às 23 horas. Curiosa e com a intenção de desmascarar os boatos, Ana decidiu aceitar o convite. Munida de sua câmera e um bloco de anotações, ela dirigiu até a biblioteca. A rua estava deserta, iluminada apenas pelos fracos postes de luz. Ao chegar, encontrou a grande porta de madeira entreaberta, como se estivesse esperando por ela. Ao entrar, a primeira coisa que notou foi o silêncio absoluto. Não havia som de passos, vento ou até mesmo do tic-tac de um relógio. As estantes de livros eram altas, quase tocando o teto, e pareciam se estender por corredores intermináveis. Uma leve camada de poeira cobria o chão, exceto por uma trilha de pegadas que levava até uma mesa no centro da sala. Ana seguiu as pegadas, tentando manter a calma. Na mesa, havia um único livro aberto. A capa não tinha título, apenas um símbolo dourado que ela não reconhecia. Quando se aproximou para ler, uma página virou sozinha. "Alguém aqui?" chamou, sua voz ecoando pelo prédio vazio. Ninguém respondeu. Mas, ao olhar para o livro novamente, Ana percebeu algo que fez seu coração acelerar. Na página aberta, estava escrito o nome dela. Ana sentiu um calafrio percorrer sua espinha. O nome Ana Silva estava escrito no topo da página, como se o livro estivesse esperando por ela. Abaixo, havia um texto, como uma espécie de relato. Ana entrou na biblioteca, movida pela curiosidade. Mas o que ela não sabia era que, ao abrir este livro, sua história se tornaria parte da nossa. O tempo agora não a pertence mais. Ela recuou, o coração disparado. Como alguém sabia que ela viria? Quem poderia ter escrito aquilo? Tentando manter a calma, pegou sua câmera e tirou uma foto do livro. Assim que o flash disparou, as luzes da biblioteca piscaram, lançando sombras que pareciam se mover pelas paredes. "Deve ser algum truque", disse a si mesma, mais para se convencer do que por certeza. Decidida a sair dali, Ana começou a andar em direção à porta, mas algo estranho aconteceu. As estantes antes imóveis pareciam estar mais próximas. Corredores que antes eram largos agora estavam apertados, como se o prédio estivesse se fechando ao seu redor. "Não pode ser. Estou imaginando coisas." Ela acelerou os passos, mas ao virar uma esquina, encontrou-se novamente diante da mesa onde o livro estava. Era como se tivesse andado em círculos, mas sabia que isso era impossível. Com as mãos trêmulas, ela pegou o livro. Talvez houvesse algo mais escrito que pudesse explicar o que estava acontecendo. Ao abrir novamente, uma nova página havia surgido, com outra mensagem. "Não tente fugir, Ana. A biblioteca é um lugar que escolhe quem pode sair. Se quiser respostas, vá até a última estante." Ela hesitou. Era óbvio que alguém estava brincando com ela. Mas como explicar o que estava acontecendo? Sentindo que não tinha outra escolha, começou a caminhar em direção ao final do corredor. Conforme avançava, as luzes iam se apagando atrás dela, uma por uma, deixando-a cercada pela escuridão. O único som era o eco de seus próprios passos, e ocasionalmente, ela podia jurar ouvir o leve sussurro de vozes vindas das estantes. Finalmente ela chegou à última estante. No chão havia uma escada estreita que descia em espiral para um porão.
Esse detalhe nunca havia sido mencionado nas histórias locais. Com a lanterna do celular em mãos, Ana começou a descer, cada degrau rangendo sob seu peso. O porão era muito maior do que ela esperava, e as paredes estavam cobertas de prateleiras repletas de livros empoeirados. No centro do cômodo, havia uma mesa circular com outro livro, diferente do primeiro. Sua capa era preta, e o título dizia: Os que vieram antes. Ana abriu o livro, e suas mãos gelaram ao ver o conteúdo. Cada página era preenchida com nomes e datas, todos organizados em ordem cronológica. No final, havia um espaço em branco, como se aguardasse o próximo registro. Foi então que ela ouviu o som de passos atrás dela. "Tem alguém aí?" perguntou, tentando soar confiante, mas sua voz tremia. O som parou, e o silêncio absoluto retornou. Quando ela se virou para sair, o livro atrás dela se fechou com um estrondo. Tumim! Ana virou-se rapidamente ao ouvir o estrondo do livro se fechando. A sala parecia ainda mais escura, e sua lanterna começava a falhar. O coração batia tão forte que parecia ecoar pelo porão. Segurando o celular com força, ela iluminou o caminho de volta para a escada, mas o que viu a fez congelar no lugar. Tannon. A escada que havia usado para descer não estava mais ali. No lugar, havia apenas uma parede de pedra sólida. Ela piscou várias vezes, incrédula, tentando entender como aquilo era possível. "Isso não faz sentido", murmurou para si mesma, a voz entrecortada. Sem outra opção, Ana voltou sua atenção ao livro negro sobre a mesa. Talvez houvesse mais alguma pista ali. Ao abri-lo novamente, encontrou algo que não estava lá antes. Uma página em branco começava a se preencher lentamente, como se uma mão invisível estivesse escrevendo. "A próxima história será escrita agora. O que você teme mais do que tudo?" Ana largou o livro, sentindo um frio percorrer sua nuca. As vozes que antes pareciam um murmúrio agora estavam mais claras. Elas sussurravam seu nome repetidamente, como um coro que ecoava pelas prateleiras do porão. "Isso é um sonho. Tem que ser um sonho." Tentando manter a calma, ela começou a explorar o porão em busca de uma saída. As prateleiras pareciam infinitas, cheias de livros com títulos que ela não conseguia entender, escritos em idiomas desconhecidos. Cada vez que passava por uma delas, sentia como se algo a estivesse observando. Não eram as sombras, era uma sensação mais profunda, como se o próprio espaço ao seu redor estivesse vivo. Depois de caminhar por minutos que pareceram horas, Ana chegou a um canto onde um dos livros estava fora do lugar, quase caindo da prateleira. Curiosa, puxou o livro. Ele tinha o mesmo símbolo dourado que estava no primeiro andar, mas ao abri-lo não havia texto. Apenas uma ilustração. Uma sombra alta, indistinta, com olhos brancos brilhantes que pareciam olhar diretamente para ela. Assim que viu a imagem, o ambiente ao seu redor mudou. A sala começou a tremer levemente, e um vento frio percorreu o porão, fazendo as páginas de todos os livros se moverem ao mesmo tempo. "Ana", sussurrou uma voz profunda e grave, vinda de algum lugar atrás dela. Ela se virou lentamente, e no fundo do porão, algo se formava. Uma figura emergia das sombras, alta e indistinta, como a que estava desenhada no livro. Seus olhos brilhantes cortavam a escuridão como faróis. Ana recuou, tropeçando em um dos livros que haviam caído no chão. A figura parecia se mover sem pressa, mas cada passo que dava preenchia o ar com um som pesado, como se o próprio chão se dobrasse sob seu peso. "O que você quer de mim?" gritou Ana, sua voz ecoando pelas paredes do porão. A figura parou e, com um movimento lento, apontou para o livro negro sobre a mesa. Sem entender o que fazer, Ana correu até ele, o abriu novamente e percebeu que as páginas agora estavam preenchidas com seu nome, repetido dezenas de vezes. No final, uma nova frase apareceu. "Escreva para sair." "Escrever o quê?" Ana perguntou, mas não havia ninguém para responder. O porão começava a se encolher, como se as paredes estivessem se fechando ao seu redor. A figura avançava mais rápido agora, e Ana, sem opções, pegou a caneta que havia surgido ao lado do livro. Tremendo, escreveu as primeiras palavras que vieram à mente.
Eu quero sair. Assim que terminou de escrever, o ambiente ficou completamente escuro e ela sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Ana abriu os olhos subitamente, como se tivesse acordado de um sonho. Estava deitada no chão da biblioteca, no mesmo andar principal onde tudo havia começado. A mesa com o primeiro livro estava à sua frente, mas algo estava diferente. A biblioteca agora parecia mais sombria, e as estantes que antes eram altas e organizadas estavam caóticas, com livros espalhados pelo chão. Ela se levantou devagar, tentando entender o que tinha acontecido. Olhou para o relógio no celular. Marcava exatamente meia-noite, como se o tempo tivesse parado desde que entrara ali. Foi um sonho? Ela murmurou, mas sabia no fundo que não era. No entanto, o silêncio que antes a aterrorizava parecia agora mais pesado, opressor. Ana começou a andar em direção à porta, mas parou ao perceber algo estranho no espelho empoeirado que estava pendurado em uma das paredes. Sua imagem estava lá, mas algo estava errado. Ela se aproximou devagar e tocou o espelho. Seu reflexo não acompanhou o movimento. Em vez disso, o reflexo ficou parado, olhando para ela com uma expressão de angústia, como se quisesse dizer algo. De repente, as palavras começaram a aparecer no espelho, escritas como se por uma mão invisível. Você saiu, mas não completamente. A biblioteca mantém uma parte de você. Ana recuou, o coração disparado. As luzes começaram a piscar novamente, e ela sentiu a temperatura da sala cair drasticamente. Pegando sua bolsa, ela correu para a porta de saída, mas ao empurrá-la, percebeu que não cedia. A porta parecia trancada, apesar de estar entreaberta quando entrou. Não! Não pode ser! Gritou, puxando a porta com todas as forças. Atrás dela, o som de livros caindo das estantes ecoava como trovões. Quando ela se virou, viu algo que a fez congelar. Os livros não estavam simplesmente caindo, estavam flutuando no ar, girando lentamente, como se uma força invisível os controlasse. De dentro do redemoinho de livros, sombras começaram a se formar novamente. Mas desta vez, não era apenas uma figura. Havia várias delas, todas com os mesmos olhos brilhantes que ela vira no porão. Você saiu, mas agora é parte de nós. As vozes sussurraram em uníssono, misturando-se como um eco aterrorizante. Ana correu para o fundo da biblioteca, tentando encontrar outra saída. Ela lembrou da escada em espiral que levava ao porão, e mesmo com o medo de retornar àquele lugar, decidiu que era sua única chance. Ao descer novamente, percebeu que o porão não era mais o mesmo. As estantes estavam vazias, e o único livro restante era o negro que estava no centro da mesa. Dessa vez, ao abri-lo, havia apenas uma frase. Você pode escapar, mas o preço é alto. O que está disposta a sacrificar? Ana sentiu lágrimas escorrerem pelo rosto. Ela não entendia o que a biblioteca queria dela. Era sua mente pregando peças? Era algo sobrenatural? Tudo parecia surreal, mas assustadoramente real ao mesmo tempo. De repente, uma imagem começou a surgir no livro. Era uma foto da casa de Ana, mas algo estava errado. A janela da sala estava aberta, e uma sombra estava dentro, observando. Meu Deus! Ela sussurrou. Isso não pode estar acontecendo. A biblioteca parecia querer mantê-la ali, mas também estava interferindo em sua vida fora dali. Ana percebeu que não estava apenas lidando com um mistério. Estava lidando com algo que queria roubar sua essência, sua liberdade. Ana sabia que não podia hesitar mais. Algo estava em sua casa, algo que não pertencia ao mundo que ela conhecia, e sua única conexão com isso parecia ser a biblioteca. Seu coração estava dividido. Ela deveria arriscar tudo para sair ou aceitar que estava presa ali para sempre. Segurando o livro negro em suas mãos, ela o abriu novamente. Dessa vez, a página mostrava uma nova mensagem. Sacrifique o que você ama, ou aceite o destino de ser parte da biblioteca. Ana respirou fundo. Sua mente girava com dúvidas e desespero. Mas então, como uma lâmpada se acendendo, ela percebeu algo. Aquela situação bizarra parecia girar em torno dela porque ela havia escolhido entrar na biblioteca à noite por pura curiosidade. Era como se o lugar quisesse puni-la, não por um crime,
mas por buscar respostas em um lugar onde os mistérios deveriam permanecer intocados. Ainda assim, ela sabia que não podia desistir. De alguma forma, precisava vencer aquilo. Decidida, olhou ao redor e percebeu que o porão havia mudado novamente. Havia agora 2 portas no fundo da sala, ambas idênticas. Acima de uma, estava escrito liberdade, e acima da outra, respostas. Liberdade ou respostas, murmurou Ana. O que aquilo significava? Será que sair pela porta da liberdade realmente a levaria para fora? Ou seria uma armadilha? E a porta das respostas? Será que finalmente revelaria o que estava acontecendo, mas a manteria presa para sempre? As sombras atrás dela estavam se aproximando, os sussurros crescendo como uma tempestade que vinha de todos os lados. Ela precisava decidir rápido. Não posso sair daqui sem entender o que está acontecendo, disse para si mesma. Não vou viver o resto da vida com medo. Com coragem renovada, ela correu para a porta das respostas e a abriu. Por trás da porta havia um corredor estreito, iluminado por uma luz pálida. Ela seguiu em frente, o som de seus passos ecoando de forma assustadora. No final do corredor havia outra sala, circular, com uma única estante. Na estante havia apenas um livro. O livro parecia diferente dos outros que ela havia visto. Era um diário, com uma capa de couro simples, e o nome escrito nele a fez parar de respirar por um momento. Ana Silva. Com mãos trêmulas, ela abriu o diário e viu que ele estava preenchido com detalhes de sua vida. Lá estavam momentos da sua infância, anotações sobre seus amigos, até mesmo pensamentos que ela nunca tinha compartilhado com ninguém. Mas, ao virar as páginas, percebeu que as últimas estavam em branco. De repente, uma figura apareceu à sua frente. Era a mesma sombra de antes, mas dessa vez ela parecia mais clara, quase humana. Seus olhos brilhantes agora tinham uma expressão de tristeza. "Quem é você?" perguntou Ana, tentando soar confiante. A figura apontou para o livro. Ana olhou para a página em branco e viu as palavras começarem a aparecer. "Eu sou você. Uma versão que nunca saiu. Você ainda pode escapar, mas terá que deixar algo para trás." Ana compreendeu. A biblioteca mantinha pedaços das pessoas que ousavam desafiá-la, como uma forma de preservá-las. Se ela quisesse sair, teria que deixar algo importante. "O que eu preciso deixar?" perguntou quase sem fôlego. A figura desapareceu e uma nova mensagem surgiu no livro. Suas memórias. Escolha. Lembre-se de tudo e fique, ou esqueça e saia. Ana sentiu as lágrimas escorrerem novamente. Suas memórias eram tudo o que ela era. Seu passado, suas experiências, sua identidade. Mas ficar significava nunca mais ver o mundo lá fora. Fechando os olhos, ela tomou sua decisão. "Eu escolho esquecer." Assim que disse isso, sentiu uma dor aguda na cabeça. Tudo ao seu redor começou a girar, e a biblioteca desapareceu em um clarão de luz. Quando abriu os olhos novamente, Ana estava do lado de fora, de pé na calçada. A biblioteca estava fechada. Ela sentiu o vazio em sua mente, como se algo tivesse sido arrancado. Não conseguia se lembrar de como tinha chegado ali, ou por que estava parada em frente àquela biblioteca. Tudo o que sabia era que precisava ir embora. Enquanto caminhava pela rua deserta, sentiu uma estranha sensação de paz, mesmo sem entender por quê. Lá dentro, a biblioteca permanecia em silêncio, guardando suas histórias e os pedaços de quem ousou desafiar seus segredos.